Olá, está no ar mais uma edição do programa Dialogando de hoje e neste momento a minha entrevistada, a convidada para o programa Dialogando, você amigos, telespectadores, vai ter o prazer de conhecer a psicóloga Priscila Mello, que ela vai falar para você sobre um tema que vem causando muita dor de cabeça nas pessoas, vem deixando a população depressiva. Doutora, é um prazer ter a sua presença dentro do nosso programa Dialogando. Fala para as pessoas, nossos telespectadores, sobre esta importância na vida de um ser humano. Olá a todos, é um prazer estar aqui no programa Dialogando, falando um pouco sobre esse assunto que é muito importante, que é a autoestima. Então, a ideia é trazer um pouco do conceito da autoestima, para a gente entender o que é autoestima e como ela influencia a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, como ela pode ajudar a gente ou atrapalhar em algumas situações. A autoestima nada mais é do que a nossa própria validação, né? É uma espécie de validação que nós recebemos ao longo do nosso desenvolvimento, desde lá da infância até o momento atual, de quem nós somos, né? De como nos comportamos, das nossas habilidades, das nossas potencialidades. Então ela vem dessa relação, né? Dessa relação, desse agrado. Olha, isso que você faz é legal, bacana isso que você fez, né? Você é uma pessoa interessante, você tem isso de diferente, você é bonita e por aí vai. Lembrando que a gente tem uma ideia de autoestima como se ela fosse só ligada ao corpo. E isso não é verdade. A autoestima ela envolve várias outras características que também são importantes para a nossa saúde mental. Então a ideia de validação pelo corpo, pela estética é muito equivocada e na verdade não ajuda a gente a conseguir entender essa dimensão, o quanto a autoestima ela vai além do corpo, o quanto ela vai além dessa questão do padrão. Então, na verdade, ela vem lá desde a infância, né? As nossas primeiras referências de autoestima são os nossos pais, os nossos familiares, que estão ali naquele núcleo, validando o que a gente faz, valorizando alguma coisa. Então sempre tem aquela criança que olha o que eu fiz e mostra aquele desenho e mostra aquela atividade que ele fez ou alguma coisa que ele construiu, e aí os pais, olha que bonito, bacana, parabéns. E isso também vai acontecendo em outros ambientes da criança, né, ao longo da escola, a sociabilização, o grupo de amigos, em vários outros ambientes. Então a gente entende que uma pessoa com autoestima elevada realmente ela se sente valorizada por aquilo que ela faz, pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, por aquilo que ela mostra para o mundo. O que pode diminuir a nossa autoestima? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem ou que muitas pessoas sofrem, né, com essa questão da diminuição da autoestima, e é sempre algo muito importante a gente trazer e a gente esclarecer. O que faz com que a gente tenha essa autoestima baixa? Muitas vezes estar em ambientes ou cercado de pessoas que não valorizam a gente, né? Que anulam ou que não se sensibilizam pelo que nós apresentamos, pelo que nós fazemos, por quem nós somos, e isso acontece muito. A gente vive num mundo muito que tem muitos padrões, né, muitos critérios, e muitas vezes quando a gente não se encaixa nesses critérios, a gente se sente repreendido ou a gente se sente desvalorizado e a gente fica um pouco deslocado em algumas situações. Então, basicamente, a autoestima baixa ela acontece quando a gente está em meio de grupos ou em contextos em que a gente não consegue estabelecer conexões, a gente não consegue ter um apoio, ter uma valorização. Olha isso que eu estou fazendo que diferente, olha esse trabalho que eu faço, né? Olha o meu jeito de ser, como eu sou, como é a minha personalidade. Então, basicamente, as pessoas que têm essa autoestima baixa geralmente não são muito valorizadas, elas estão em ambientes que elas não são acolhidas, amadas e respeitadas da maneira como ela é. Estamos conversando com a psicóloga Priscila Mello, falando sobre a depressão, a autoestima, o que significa isso. Doutora, também as pessoas muitas vezes não sabem e como fica para saber como está o autoestima, se está baixo, se está alto, o que é preciso
a pessoa que está se sentindo assim, ele mesmo se sente ou outra pessoa que está ao lado dele percebe e que pode levar ele, principalmente no psicólogo, para que ele possa levantar essa autoestima dessa pessoa, fazer o que essa pessoa na verdade precisa, viver novamente. Tem alguns sinais que as pessoas apresentam de que realmente a autoestima dela não está muito legal, né? Não está num nível aí adequado e pode estar prejudicando a saúde mental dela. Então, quais são os sinais que a pessoa apresenta? Então, basicamente, tem pessoas que claramente, assim, que estão ao nosso lado, mostram uma baixa autoestima e, de alguma forma, a gente precisa alertar, a gente precisa mostrar para ela, olha, parece que você não está bem, ouvi você dizer isso, você quer conversar mais sobre isso, quer me explicar o que isso quer dizer? Então, é sempre bom você ter essa abordagem, ter essa sensibilidade e, de repente, em algum momento que você perceber que ela não está bem, para ela procurar um terapeuta, né? Eu acho que é muito importante para ela se conhecer, para ela entender o que pode estar acontecendo, o que pode estar atrapalhando a vida dela. Então, quais são os sinais? Pessoas que têm uma fala muito autodepreciativa, do tipo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu sou inútil, isso eu não consigo, não tenho habilidade, sou muito burro ou burra, tem muita gente que fala isso constantemente, né? E é uma pessoa que vai se depreciando mesmo, uma pessoa que você percebe que não se valoriza. Então, mesmo que seja uma coisa incrível que ela fez, ou uma coisa incrível que ela saiba ou que ela tenha, ela não consegue ver valor naquilo, ela sempre vai se depreciando. E isso é um sinal claro de autoestima baixa. Tem alguns outros sinais também que são bem claros. Pessoas que sofrem muito com críticas. Então você vai fazer um apontamento ou uma crítica de alguma coisa que não é legal ou que ela faz que não está sendo bacana para ela mesma ou para outras pessoas, e ela recebe aquela crítica de uma forma muito negativa. Então qualquer coisa que você vai falar, mesmo não sendo uma crítica às vezes, ela pode entender de uma maneira totalmente equivocada, né? E aí ela vai realmente atuar de uma maneira bem reativa, às vezes até agressiva, né? Tentando se defender daquele ataque que provavelmente ela recebeu. Então são pessoas muito sensíveis mesmo, e que realmente se abalam bastante com qualquer tipo de fala, qualquer tipo de abordagem ou uma crítica. Então geralmente pessoas com autoestima baixa reagem dessa maneira. Uma outra coisa que é importante é a questão da falta de habilidade social. Então geralmente uma pessoa com baixa autoestima, ela começa a aceitar muitas coisas que muitas vezes não faz bem para ela ou que ela não consegue dar conta, só para não desagradar o outro, né? Então ela tem essa necessidade de ser constantemente validada. E aí ela vai sempre agradando o outro, sempre agradando. E às vezes se sujeitando a situações que fazem muito mal para ela. E às vezes situações até absurdas, como num caso de relacionamento abusivo, né? A gente vê isso acontecer com frequência. Então mulheres ou homens, enfim, que vão se sujeitando a relacionamentos tóxicos, até agressões físicas, psicológicas, financeiras, por conta dessa falta de habilidade de colocar limites. Não consegue dizer não, isso eu não posso, isso eu não aceito isso pra mim. Então são pessoas que têm muita dificuldade em colocar limites, em dizer não. Um ponto muito importante também, um sinal importante a ser avaliado é a questão da insegurança, né? A pessoa com baixa autoestima se mostra muito segura. Então ela hipervaloriza objetos, pessoas, situações, né? E realmente cria uma espécie de obsessão, né? E aí a gente vê muitos casos, por exemplo, de ciúmes patológicos. Então são pessoas muito inseguras, que acham que sempre vai perder, que essa pessoa sempre vai embora, ou que vão abandoná-la, ou que sempre tem alguém melhor do que ela, né? Então isso é muito complicado, isso não acontece só nos relacionamentos, às vezes no trabalho, às vezes na relação familiar, pessoas que se sentem desvalorizadas e inseguras, e aí criam essa espécie de mecanismo que é o ciúmes obsessivo, né? Se sente, sempre acha que está sendo ameaçada de alguma forma a perder aquela pessoa, ou aquele emprego, ou aquele objeto, enfim, e isso realmente prejudica muito as relações dela com o mundo, com as pessoas, com a sociedade.
Olá, muito bem, estamos conversando com a psicóloga Priscila Mello, falando sobre relacionamento. E por você, amigos telespectadores, na sua família, tem alguém que está com esse problema? É como ela já falou, é um problema que você mesmo é quem cria. E se você não for atrás de um profissional para lhe ajudar, você pode até tirar sua própria vida, que isso é o que acontece não só no Brasil, mas em muitas partes do nosso planeta. Desde já eu agradeço aqui a presença da psicóloga Priscila Mello, falando sobre, só um pouco, o assunto é muito longo, mas em breve a gente volta novamente para falar, dar mais continuidade a esse assunto que é de primordial importância na vida do ser humano. Doutor, é um prazer ter a sua presença dentro do nosso programa Dialogando. Fica aqui o meu abraço tanto para você, também para os seus clientes, que com certeza já passaram por a sua clínica e eu tenho certeza que saíram realizados. Esse é um programa que nos leva a população sempre a estar junto do conhecimento, e nada melhor do que falar de conhecimento com as pessoas capacitadas naquela área para falar. Dão conta do assunto. Simplesmente eu faço só a pergunta e a entrevistado, o entrevistado é quem faz aquilo que você precisa de ouvir neste momento. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Fala onde fica a sua clínica, deixa o seu contato para que as pessoas possam vir e fazer uma consulta contigo. Obrigada, pessoal. Muito bom falar sobre esse assunto hoje. Se vocês sentem que de alguma forma tem algum sinal ou conhecem alguém que tem sinais de autoestima baixa, é importante saber que pode procurar ajuda, que pode procurar um psicólogo, que é um problema que pode ser resolvido, tá? E melhora muito a qualidade de vida das pessoas, fazem elas ficarem muito mais seguras, conhecerem a si mesmos, valorizarem, aceitarem algumas coisas, e isso realmente gera uma transformação gigantesca na vida dela. Então, assim, eu atendo no Espaço Realizar, que fica aqui no centro de Oricuri, na Praça da Prefeitura, bem atrás aqui do Banco do Nordeste, em frente à praça e à quadra, né? Então você pode entrar em contato comigo e agendar uma sessão caso tenha alguma curiosidade ou interesse em iniciar algum atendimento psicológico. O meu telefone é o 99124-5997. Ele é o meu WhatsApp e você pode mandar uma mensagem para perguntar alguma coisa ou marcar alguma sessão, certo? Muito obrigada e eu espero conversar com vocês em outros momentos. Tchau, tchau!